Varíola dos macacos. Precisamos nos preocupar com ela. Quem está aqui, Moisés Eli, é a Juliana Demarque, coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Lajeado, para nos ajudar com essa pauta, que a gente já ouviu quase que de tudo. Uma das frases que eu ouço muito é que nós também, num passado não tão distante, não nos preocupávamos com a Covid, achávamos que ela estava lá, longe, e daqui a pouco ela estava por aqui. Com a varíola dos macacos, a regra é a mesma, Juliana? Bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia, Moisés. Bom dia A todos os ouvintes. A varíola dos macacos, ela é uma zoonose, né? A monkeypox, uma zoonose viral, que a gente chama, né? Ou seja, ela é transmitida para o ser humano através dos animais. Ela não é nova. Ela foi identificada pela primeira vez em 1958, num grupo de macacos que estava sendo estudado. Então, dali o nome. Ela tem esse nome de monkeypox em função de ter sido identificada pela primeira vez nesse grupo de macacos, mas a princípio os macacos não são portadores do vírus, e sim ela é endêmica em alguns roedores da África, né? A transmissão entre humanos era até então de forma isolada, ou estava nas áreas endêmicas da África, onde ela circula desde 1970, quando foi identificado o primeiro caso em humanos, e fazia alguns surtos esporádicos ao redor do mundo, sempre relacionado à contaminação através de animais. Agora, ela vem com uma característica um pouco diferente. Ela está se transmitindo entre humanos, um número considerado alto a nível mundial, né? São mais de 40 mil casos identificados até agora, maioria deles nos Estados Unidos, com cerca de 14 mil casos identificados nos Estados Unidos, né? No Brasil não é diferente, a gente está com cerca de 3.300 casos diagnosticados no Brasil, e em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, 54 casos, né? A grande maioria na região metropolitana. Preocupa, Juliana? A transmissão da varíola dos macacos, ela é uma transmissão mais lenta em comparação com a Covid, que é o que a gente vivenciou nos últimos tempos. Ele é um vírus que está circulando de forma diferente do que circulava, mas a contaminação dele, ela precisa um contato muito íntimo, muito próximo com o doente para que haja a transmissão. Então, a transmissão ela é essencialmente através do contato com as lesões, através do contato com materiais, com fomites, como a gente diz, que estejam contaminados com a secreção, com as lesões, e através das gotículas na fala ou na tosse, mas um contato muito próximo, e principalmente se o doente tenha lesões na região da orofaringe. Então, a transmissão, a identificação do caso e o isolamento adequado do paciente infectado, já se consegue fazer um bom manejo, um bom controle da doença. Ela não tem uma disseminação tão rápida. Não é pelo ar, como a Covid, nós aqui nessa bancada, se um estivesse contaminado, poderia contaminar o outro. Não é assim. Não. O tempo que se fica, a distância, ela teria que ter um contato muito próximo, inferior a 1 metro, por um tempo mais prolongado, e essencialmente se a pessoa tivesse lesões na orofaringe, né? O contato ele é mais direto, lesão com pele, e aí a possibilidade da infecção. Pega pelo beijo, por exemplo? Se tiver lesões, sim. Se tiver uma carga viral alta, pega pelo beijo, por relações sexuais. E hoje, mais de 90% dos casos dos Estados Unidos, a contaminação se deu por relação sexual. Então, e como o nosso ouvinte identifica? Porque a gente fala muito, a gente vê muito, se a gente agora fosse dar um Google aqui, logo a imagem são pequenas lesões na pele. Este é o principal sintoma? Normalmente, o quadro ele se inicia com sintomas sistêmicos. Ele vai apresentar um quadro de febre. Uma das características é o aumento dos gânglios. Então, as pessoas vão sentir atrás da orelha, no pescoço, os gânglios, né, mais aumentados, mais inflamados. Dor no corpo, cansaço, como se fosse fazer um quadro gripal, e em torno de 1 ou 2 dias depois aparecem as lesões. As lesões, elas normalmente aparecem com uma inicialmente
inicialmente avermelhadas, formam pústulas em seguida, muito características, muito semelhantes às lesões da varicela, da catapora, que a gente já conhece. Né? E ela se espalha por todo o corpo, ela vai desde algumas lesões até milhares de lesões, principalmente na face, na palma das mãos, na planta dos pés e agora com essa característica na região genital, então, que tem aparecido em muitos casos que estão sendo analisados agora. São lesões, então, na área genital, é isso? Também na área genital. Na área ou próxima à área, já na perna? Em toda a região da área genital podem aparecer lesões, mas a característica principal é face, mãos e pés. São as extremidades do corpo. E elas são lesões que vão fazer a pústula e depois a crosta, na mesma característica que uma catapora. Porém, ela apresenta um quadro de febre mais intenso, ela vai ter aumento dos gânglios para que as pessoas consigam identificar e diferenciar. Então, hoje a orientação é, apareceu qualquer lesão que tenha essa característica de pústula, né, no corpo, busque atendimento médico para que se possa fazer a confirmação ou o descarte do caso. Para quem está ligando o rádio agora, estamos conversando com a Juliana Demarque, ela é coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Lajeado. A gente está falando sobre a varíola dos macacos. Eu quero voltar porque nós temos casos, Aline, e daí são mais de 50 no estado do Rio Grande do Sul. O que tu já colheste de informação? A febre, como é que se dá essa febre? Como é que é o processo inicial da doença, do problema? A febre, ela normalmente vem antes, mas já teve vários casos em que o único sintoma apresentado foi a lesão, foram as lesões, mas o quadro normal, o quadro clássico, ele inicia com uma febre superior a 38 graus, o aumento dos gânglios e 1 a 3 dias depois da presença da febre começam a aparecer as lesões pelo corpo. Né? As lesões, elas sempre vão estar presentes, as lesões são a característica padrão, a característica chefe da varíola dos macacos. E a transmissão, ela se dá enquanto houver lesão, seja ela em pústula ou seja ela em crosta. Tá? Então, a pele precisa estar extremamente íntegra, ter toda voltar a regenerar toda a pele para que esse doente não seja mais transmissor da doença. Esse ciclo todo pode demorar de 2 a 4 semanas de evolução. Né? A pústula é uma bolinha. Isso, é uma bolinha. Ele começa com uma bolinha de água, evolui para uma bolinha de pus e depois ela vai evoluir para a crosta, né, que é aquela parte mais sequinha. Diferente da varicela, que quando as crostas estão presentes não há mais transmissão, na varíola dos macacos a crosta ainda tem potencial transmissor da doença. Qual seria a maneira de prevenção? A maneira de prevenção é identificar os sintomas de forma precoce, buscar logo o atendimento na dúvida, apareceu uma lesão, não tenho certeza do que é, buscar atendimento e fazer o isolamento adequado desse paciente. Então, eu tendo um paciente em casa, um familiar que confirmou para monkeypox, esse paciente ele precisa ficar isolado, ele tem que ter um quarto separado, não se pode ter contato com as toalhas, com as roupas de cama, os talheres. Todas essas questões devem ser de uso pessoal e esse paciente precisa ficar restrito a um único ambiente da residência. Então, isolando esse paciente enquanto ele tiver a presença de lesões. No dia a dia, numa conversa, na rua, não tem a probabilidade de contaminação, ela é muito pequena. Né? Diferente da Covid, que se espalha dentro de um grande grupo, se espalha de uma forma muito rápida, a monkeypox não tem esta característica. Então, precisa sim ter um contato mais próximo, um contato mais íntimo para que haja essa contaminação. Juliana, quem pode diagnosticar um infectado com esse problema, com a varíola do macaco? É somente o hospital?
um laboratório simples, a gente pode fazer o exame lá, estou, não estou, porque tem muita gente que, estou com algum sintoma, vou fazer um exame. Quem é que pode fazer esse exame? Hoje, o exame, o médico, ele faz um diagnóstico clínico inicial, mas nesse momento precisa-se de uma comprovação laboratorial. Então, o médico vai identificar, vai avaliar as características, sendo um caso suspeito, precisa-se coletar uma amostra. Hoje, no Brasil, são 8 laboratórios apenas que fazem a análise da monkeypox. São os laboratórios centrais, os laboratórios vinculados ao Ministério da Saúde, e o LACEN de Porto Alegre é um deles. Então, hoje, uma suspeita de monkeypox aqui na nossa região, a coleta vai ser feita pelo município, pela saúde pública do município, e a amostra vai ser encaminhada para o laboratório central. Isso demora quanto tempo? A experiência que nós tivemos foi de 48 horas. Por hora, pela demanda, eles estão conseguindo liberar os resultados de uma forma bem rápida. A varíola mata? Bem menos do que a varíola humana que a gente tinha, né? Que ela foi tão temida, ela foi tão fez tantas vítimas ao longo de muitos séculos. A varíola dos macacos, ela tem uma taxa de letalidade muito inferior, né? Pode variar de 0 a 3%, né? Nesse momento no mundo a gente está com uma taxa de letalidade em 0,3%. São 12 óbitos até o momento identificados, um no Brasil, em Minas Gerais. Mas a taxa de letalidade dela, ela é pequena, né? O quadro, ele é muito mais brando, ela evolui de uma forma muito mais benigna. Claro que tem populações que têm um risco maior, que são crianças, pessoas imunodeprimidas por alguma outra doença, né? E gestantes, que hoje são consideradas os grupos de maior preocupação. Para as crianças, vale a mesma regra. A família identifica primeiro com a febre, depois com as bolinhas pelo corpo. Os sintomas são os mesmos? Os sintomas são os mesmos. Independente da faixa etária, independente do grupo, muda. O que pode é intensificar um pouco mais ou menos os sintomas, dependendo do quadro clínico do paciente. Tem tratamento medicamentoso? Tem remédio já para Ela varíola? É uma doença viral, então, essencialmente se tratam os sintomas, ela vai fazer o seu ciclo viral. Tem na verdade, um antiviral que foi utilizado no tratamento da varíola, né, há muitos anos atrás, que a agência europeia liberou para que ele seja utilizado para tratar a varíola dos macacos. No Brasil, ainda não temos nenhum medicamento autorizado para o tratamento, e esse tratamento ele é só indicado em casos mais graves da doença, né? Pessoas que estão hospitalizadas com quadro mais importante. Então, não se tem ainda, dentro da OMS, a orientação de tratamento geral dos quadros positivos, até porque essa medicação ela não existe em larga escala, né? Da mesma forma como tem sim uma vacina que já foi utilizada para a varíola humana, que também em alguns momentos poderá ser utilizada para o controle da varíola dos macacos. No fechamento, acho precisamos pedir, né, Ali? Nós temos algum caso na região, algum suspeito na região, algum caso suspeito já? Lajeado teve um caso suspeito, mas ele já havia sido descartado na avaliação clínica epidemiológica, não fechavam todos os critérios, porém, mesmo assim, foi encaminhado a amostra para o laboratório central e na segunda-feira a gente recebeu o resultado negativo. Amanhã é sexta, eu tô vivendo já a sexta-feira, mas amanhã ainda é sexta. No sábado, aproveitar a vinda da Juliana, tem dia D de vacinação, tem mutirão. Isso. Tem mutirão de vacinação, dia D de vacinação, aproveitar as vacinas que a gente tem disponível para prevenir, então, todas essas doenças. Nós estaremos com o posto do centro aberto, das 8 às 14 horas. A gente está preparando uma atividade bem legal, bem interessante para as crianças, com cama elástica, com brinquedos infláveis, uma atividade bem lúdica para que a gente consiga vincular a prevenção com diversão, né, e trazer essas famílias para a vacinação. Né? Quero aproveitar também para agradecer aqui o Rotary Club, que está muito envolvido conosco, engajado nessa mobilização, porque realmente é uma ação que precisa ser ampliada, precisa ser promovida, né? Que é a prevenção dessas doenças que a gente já conhece a vacina e sabe que ela é extremamente eficaz. Muito bem.
Juliana Demarque, nos explicou tudo, né? Tirou Muito, nossas muito dúvidas bem. sobre a varíola dos macacos, para a gente ter esse entendimento de informações que realmente são as reais, são as precisas. A Juliana, ela é coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Lajeado. Agradecer, Juliana, a sua participação e certamente a gente volta a falar logo ali sobre novas informações, né? E deixar como sugestão para nossa audiência, ao receber qualquer informação sobre, cheque a informação antes de propagar. Exatamente. Eu agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição. Muito obrigado, Juliana. 9,2, 11 graus e 4 décimos a temperatura. Voltamos em seguida.